E para a gente seguir conversando e analisando sobre a decisão da primeira turma do STF, que condenou Jair Bolsonaro e 7 réus, e outros 7 réus, a pena de prisão, nós recebemos agora no Jornal Jovem Pan o senador do União Brasil do Paraná, senador Sérgio Moro, que chega para analisar essa decisão do STF. Senador, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Nelson. Prazer estar falando com vocês aí da Jovem Pan News. E todo mundo assistiu, né, esse julgamento, dominou a pauta da imprensa nessas 2 últimas semanas. O que é importante deixar claro, né, Nelson? Ninguém concorda com golpe, ninguém concorda com uma tomada do poder aí por violência, mas como ficou bem assim sintetizado no voto vencido do ministro Luiz Fux, existem uma série de questionamentos sobre a decisão do Supremo Tribunal Federal. Senador, o senhor hoje é senador, mas foi juiz, exerceu por muito tempo a magistratura, condenou e absolveu muita gente. Eu gostaria da sua análise técnica a respeito da decisão. Como o senhor analisa a condenação de todos esses réus, o voto divergente, a possibilidade ou não disso ser revertido em um possível recurso? Qual a sua análise? O pecado original foi o Supremo ter se atribuído a responsabilidade de julgar os manifestantes do 8 de janeiro e depois essa acusação contra o Bolsonaro e os generais. Nenhum deles tem foro privilegiado. O Bolsonaro é ex-presidente. O Lula, como ex-presidente, foi julgado em primeira instância, depois recorreu à segunda instância, foi igualmente condenado em recurso em terceira instância. Então, com o fim do mandato ou do cargo, a jurisprudência do Supremo era uma jurisprudência que vinha desde 1999. A gente está falando de uma época aí de Moreira Alves, de Sepúlveda Pertence, era no sentido que, encerrado o exercício do cargo ou do mandato, se perdia o foro por prerrogativa de função ou foro privilegiado. E aí, de repente, o Supremo Tribunal Federal, no ano de 2025, num caso, num habeas corpus impetrado em favor de um senador da República, reverteu uma jurisprudência de 25 anos. Isso gerou um mal-estar, pareceu aqui uma mudança de ocasião para que ele pudesse ter essa competência no caso do Bolsonaro. E como o ministro Fux colocou muito bem, se a competência fosse do Supremo, deveria, pelo regimento interno, ser julgado pelo plenário, não pela turma. Então, esse tipo de mudança de jurisprudência, que parece uma mudança para propiciar essa ocasião do julgamento, não fez bem à imagem do julgamento. Além disso, o Supremo ele foi invadido. Ninguém concorda com essa invasão. O Supremo foi ofendido, né, hostilizado pelo Bolsonaro durante o governo dele. Então, havia um certo ressentimento, havia, sim, uma impressão de um certo revanchismo, e acabou sendo confirmado ontem até por essas penas que, cá entre nós, excessivamente altas. Né? Eu fui um juiz muito duro, com corrupção, com tráfico de drogas. Ontem nós vimos penas de até 27 anos impostas a um golpe que, primeiro, não foi consumado, e 2, há dúvidas razoáveis se foi iniciado o golpe ou se aquilo não ficou apenas no plano da cogitação ou do planejamento, e foi depois abortado pelo próprio presidente da República. Senador, vou trazer os nossos comentaristas para essa conversa. Quem te faz a próxima pergunta é a Dora Kramer. Boa noite, senador. A pergunta que eu tenho, ninguém melhor do que o senhor pode responder. O senhor considera que há razão para o paralelo que algumas pessoas fazem entre o que foi o destino da Lava Jato e o que poderá ser o destino desse julgamento? Dora, Lava Jato descobriu um enorme esquema de corrupção na qual a Petrobras foi saqueada por diretores, gerentes inescrupulosos, apoiados por seus padrinhos políticos, agentes políticos e por partidos políticos. Infelizmente, a gente tem uma tradição de impunidade da grande corrupção no Brasil e ela voltou com força quando a Lava Jato saiu dos holofotes. Isso fez com que vários casos fossem anulados. Eu, sinceramente, não vejo nenhuma razão jurídica para anulação dos casos da Lava Jato. Houve, sim, uma reviravolta política. Nesse caso do Bolsonaro e dos generais, existem alguns reparos jurídicos que podem ser feitos de antemão, como eu disse aqui, a questão da competência.
E um ponto que, a meu ver, é fundamental, e eu participei da CPMI do 8 de janeiro e vi também a denúncia do Procurador-Geral da República, não existe nenhuma prova, nenhuma evidência que relacione o que aconteceu no 8 de janeiro com aqueles planos que estavam sendo elaborados em novembro e dezembro pelo Bolsonaro ali e seu entorno. Se cogitou, se discutiu a possibilidade de uma virada de mesa, de golpe, isso é absolutamente reprovável politicamente e moralmente, mas juridicamente a gente precisa ver se configurou ou não configurou a tentativa, se começou ou não a ter atos executórios. O 8 de janeiro, a meu ver, foi um extravasamento de uma multidão que errou, não pode invadir prédio público, não pode querer debochar do Supremo Tribunal Federal, não pode fazer esses ataques ofensivos, mas não me parece que existe uma evidência que aquilo foi orquestrado pelo Bolsonaro e seu entorno. Se existe essa prova, ela não apareceu na CPMI e não apareceu também nesse julgamento. Pergunta agora do Cristiano Vilela. Senador, boa noite. Senador, então, na sua visão, não houve tentativa de golpe por parte do ex-presidente Jair Bolsonaro, e aí, nesse sentido, senador, o juiz Sérgio Moro, como o ministro do Supremo, Sérgio Moro, se portaria, julgaria uma situação como essa? Teria um voto garantista, como o do ministro Fux, ou eventualmente reconheceria a existência de uma tentativa de golpe de Estado? Olha, eu sempre fui muito rigoroso nos meus critérios de aplicação da lei no processo penal. E o princípio básico que a gente tem é que só pode haver condenação quando tem prova acima de qualquer dúvida razoável. No caso da Petrobras, lá do saque à Petrobras, aquilo era escancarado, né? Houve confissões, houve devolução de dinheiro. A Petrobras recuperou 6 bilhões de reais por conta da Lava Jato. Então, ali a prova dos acusados era cabal. Tanto assim, Vilela, que ninguém teve coragem nessas anulações de dizer Sérgio Cabral é inocente, Eduardo Cunha é inocente, Lula é inocente. Não. Foram buscar lá razões formais, com as quais eu não concordo, e, no fundo, para mim, é uma reviravolta política de voltar à tradição da impunidade. A gente, inclusive, tem que recuperar essa agenda anticorrupção no país. A falta dela faz muito mal. Vamos ver aí, por exemplo, o que aconteceu com o roubo dos aposentados e pensionistas do INSS. No caso aqui do golpe do Bolsonaro, eu diria que há uma dúvida, há pelo menos uma dúvida razoável se houve aí uma tentativa mesmo de golpe ou se aquilo não ficou apenas no plano da cogitação, né, do planejamento, sem que houvessem atos executórios. Se ele tivesse assinado a minuta lá do decreto do estado de sítio, por mais ilegal que fosse aquilo, eu diria que poderíamos falar em tentativa. Mas o que eu vi no julgamento foi uma construção argumentativa para linkar o 8 de janeiro, que foi o extravasamento da turba, da multidão, com os planos lá de novembro e dezembro. Só que isso até não faz muito sentido. Por que ia fazer aquela invasão, aquela destruição ali de patrimônio, embora por uma minoria, no período que o Bolsonaro não era mais presidente, no período em que as Forças Armadas já eram comandadas por indicados do Lula. Então tem algumas questões ali sem nexo que acabam levando essa crítica a esse julgamento, a essas decisões. O que eu acho particularmente é que o país ficaria melhor. Primeiro, pegar os manifestantes do 8 de janeiro, nós tínhamos que anistiar, porque já passou muito tempo, vários deles estão presos preventivamente desde o 8 de janeiro, gente que pintou de batom uma estátua condenada a 14 anos, gente que sentou numa cadeira condenada a 18 anos. Claro que aquilo tudo foi reprovável. E até, vamos supor, que eles podiam até querer perpetrar um golpe de Estado, mas não tinham nenhum potencial para fazer isso sozinhos. Então foi a massa de manobra que não se justifica aquelas penas excessivas. Por isso que eu tenho defendido, principalmente para eles, essa anistia. Em relação ao Bolsonaro e generais, eu acho que esses erros, essas críticas ao julgamento, talvez possam ser corrigidas com uma anistia para a gente pacificar o país e lidar com os problemas, né, que estão aí atormentando o nosso país, como o descontrole da nossa economia, esse afastamento do Brasil no plano internacional das democracias ocidentais e essa volta da roubalheira aí, que é ilustrada pelo caso do INSS. Mais uma pergunta da Dora Kramer. Essa questão da pacificação, senador,
como é que a anistia lá de 79, ela tinha dois lados. Havia um desejo para a transição democrática, a transição de regime, houve uma negociação, dois lados foram perdoados. Aqui nessa questão, há um lado. E eu lhe pergunto, qual seria o compromisso de pacificação, no caso? Porque o lado perdoado precisaria fazer algum tipo de compromisso que eu não consigo alcançar. Qual seria? Não, primeiro é inaceitável qualquer tentativa de golpe, qualquer tentativa de tomada do poder à força. Isso nós já superamos isso há muito tempo. Aqui no Brasil houve um momento de tensão enorme dentro do país que levou essas pessoas ali no 8 de janeiro a cometerem esses erros, né? Invadir prédio público não pode fazer isso, destruir patrimônio público, embora foi uma minoria da minoria ali que fez isso. Agora, Dora, anistia também é uma questão de justiça. Eu visitei algumas dessas pessoas presas, visitei uma senhora de mais de 60 anos, presa desde o 8 de janeiro, condenada aí a 16 anos de prisão. A mulher nunca fez nada de errado na vida dela e nunca vai fazer nada mais de errado. Num dia infeliz, ela, no meio de uma multidão, levada por aquele sentimento, acabou cometendo aqueles atos, né? Não deveria ter invadido o Supremo, não destruiu nenhum patrimônio, não tem nem acusação nesse sentido em relação a ela, e está aí com 16 anos de prisão. Então, a anistia também ela serve para corrigir injustiças. E, a meu ver, existem injustiças nesse caso, principalmente em relação aos manifestantes. Eu não consigo encontrar ninguém em sã consciência, lá no Congresso Nacional, ou mesmo na sociedade, que diz que é justa a aplicação de uma pena de 14 anos a uma mulher que pintou de batom numa estátua. Se a gente entende que isso é correto, acho que a gente está perdendo um pouco, né, da nossa possibilidade de compaixão e de senso de justiça. Para a questão lá do Bolsonaro e do seu entorno, as dúvidas sobre a correção do julgamento, no que se refere à competência, que realmente ali os argumentos do ministro Fux me parecem irrefutáveis quanto a isso. E as dúvidas quanto à ocorrência de fato de uma tentativa, também, a meu ver, justificam. E aí pacifica também o país e a gente pode enfrentar essas outras questões. Hoje nós estamos num conflito com os Estados Unidos, que, a meu ver, não faz nenhum sentido. É claro que a gente tem que resolver os nossos problemas por nossa conta e não por qualquer espécie de interferência estrangeira. Mas vamos olhar para frente para a gente poder também dar esses passos no sentido da normalização do país. Mais uma pergunta do Cristiano Vilela. Senador, com relação à questão da anistia, envolvendo, como o senhor colocou bem, a questão dessas pessoas que foram julgadas e tiveram penas altas, manifestantes do dia 8 de janeiro, na sua avaliação, o Supremo Tribunal Federal errou na quantificação dessas penas, errou na configuração, no elencar dos crimes que foram estabelecidos, talvez analisou de uma forma muito intempestiva essa questão, onde ocorreu o erro por parte do judiciário que acabou, na sua visão, levando a essas penas que ultrapassaram a realidade do que lhe seria cabido. E eu emendo, senador, a anistia, tal como pretendem os opositores no Congresso Nacional, tem poder de trazer Bolsonaro de novo para o jogo político eleitoral? Bem, Cristiano, primeiro a questão aqui dos erros, né? O erro original foi o Supremo ficar com esse caso, porque existe ali um sentimento de que o Supremo foi agredido, que ele é uma vítima dentro desse processo. E dentro dessa situação é natural que haja excessos, muitas vezes nessa reação. Há votos vencidos do ministro André Mendonça e do próprio ministro Luiz Roberto Barroso que dizem, esse crime de tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito, pelas circunstâncias concretas, foi um só. No entanto, aplicaram penas de 2 crimes e somaram essas penas. No mínimo, você teria ali um concurso formal, que é uma maneira de você unificar a pena desses delitos. Então, isso está sendo falado há muito tempo e acho que o Supremo ontem perdeu uma oportunidade de fazer essa correção. Podia ter feito a correção, mesmo tendo juízo condenatório, mas a correção na dosimetria e estendia daí seus manifestantes. Outra coisa, participação de menor importância. É uma causa de diminuição de pena importante que está lá no Código Penal. Olha, ainda que a gente vá entender, e eu não concordo, mas ainda que a gente entenda que aquelas pessoas do 8 de janeiro
faziam parte de um plano maior, no mínimo tinha que reconhecer que era uma massa de manobra e participação de menor importância para reduzir as penas. A meu ver, a dosimetria aqui ela foi absolutamente equivocada. A meu ver, resultante desse sentimento, né, e é natural, e a gente respeita o Supremo, entende, né, esse sentimento de se sentir vítima desse processo, mas aí é uma razão principal porque ele deveria ter sido remetido à primeira instância para ser julgado ali por um juiz ao qual seria distribuído, a qual não teria um envolvimento direto nesses fatos e poderíamos ter uma aplicação da pena com maior serenidade. Mas há tempo ao Supremo, o Supremo pode corrigir isso em revisão de pena. Se não fizer isso, vai cada vez mais crescer essa sensação de que os manifestantes foram injustiçados e de vilões por terem feito coisa errada, de invadir prédio, destruir em parte patrimônio público, se transformam cada vez mais em mártires, em vítimas pelo tratamento excessivo que não se justifica. A questão também de anistia, vamos dizer a verdade aqui também em relação que a gente mencionou agora há pouco, a Lava Jato. A meu ver, o que houve ali foi uma espécie de anistia, entre aspas, indevida, daqueles que roubaram o erário, porque não tem razões jurídicas também para anulação daquelas condenações. Né? Então, a gente está vendo aí pessoas como José Dirceu, pessoas como Eduardo Cunha andando aí na rua, né? Até fazendo política, quando cá entre nós, todos foram acusados e com provas robustas chegaram a ser sentenciados por prática de crimes graves. Em relação à questão eleitoral, a gente tem que separar as duas coisas. Uma coisa é a questão de justiça, outra coisa é a questão eleitoral, mas não vamos negar a justiça às pessoas por uma questão eleitoral. Perfeito. Senador, nós estamos já no fim da nossa conversa aqui, mas há tempo de uma outra pergunta, agora mudando de assunto, seu nome tem aparecido despontando como o preferido nas pesquisas para o governo do estado do Paraná, eleições do ano que vem. Como é que o senhor responde a essas pesquisas, a esse número? O senhor é pré-candidato, vai governar o Paraná? Como é que está o plano e quais são os desafios? Eu sou pré-candidato, né, ao governo do Paraná. Claro que essa é uma decisão que a gente vai consolidar mais adiante, tem que definir com os partidos aí que estão conosco. O que a gente vê, no entanto, né, é uma sensação de desilusão das pessoas em relação ao que acontece em Brasília. Então, se eu tomar essa decisão de ser realmente aqui, concorrer ao governo, a gente vai montar um projeto, né, de excelência para os paranaenses. O Paraná ser em primeiro lugar em saúde, educação, segurança pública do país, e vamos fazer tudo diferente do que faz o governo Lula. Inclusive, vamos retomar aqui no Paraná a prevenção e o combate à corrupção. Perfeito. A gente tem um enorme potencial, tem um enorme orgulho do Paraná, mas a gente vê que a gente pode avançar bastante ainda. E vamos fazer esse contraponto em relação a Brasília. Começar a mudar o país a partir do nosso estado do Paraná. Eu fico feliz, né, em ver essa preferência dos paranaenses em relação ao meu nome, mas essa é uma decisão que a gente vai tomar, consolidar realmente adiante, que tem muita coisa acontecendo no país, a gente tem que focar nos problemas atuais, inclusive lá no Senado. Perfeito. Conversamos aqui com o senador Sérgio Moro, do União Brasil, do Paraná. Senador, muito obrigado pela sua participação. Sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Foi um prazer, Roberto. Muito oportuno ter essa possibilidade de falar sobre esses casos, né, que estão atormentando o país. E quero desejar um bom final de semana a todos. Até mais.